Olá pessoal, tudo bem? Vamos à sequência dessas aulas. O tema da nossa aula hoje é íons e classificação iônica e semelhança atômica, ok? Vamos lá, o primeiro item a ser trabalhado no presente momento significa os íons. O que significa íons, primeiramente? Classificamos íons sendo a espécie química que apresenta o número de prótons diferente do número de elétrons, ou seja, todos os elementos que apresentar o seu número de prótons ele for diferente do número de elétrons, nós classificamos esses elementos sendo íons, ou seja, uma carga iônica para especificar qual é o elemento que apresenta uma carga maior, seja ela de prótons ou seja ela de elétrons. Duas classificações que nós temos são íons positivos, que nós chamamos de cátion, e íons negativos, que nós chamamos de ânion. Então, o elemento que apresentar íons positivo, vamos dizer aqui, ó, mais 2. Então, aqui nós temos X mais 2. Então, ele é um íons positivo. Então, nós chamamos aqui em cima, esse mais 2, dizemos que ele apresenta um cátion igual a mais 2. Por outro lado, íons negativo, vamos dizer que eu tenho X menos 2. Ou seja, o íons negativo aqui em cima, nós chamamos de ânion. Ok? Na sequência, nós temos os íons positivos, que nós chamamos de cátion. O que ele significa, o que ele quer dizer e quando reconhecer ele? Primeiro, os cátions são formados quando um átomo perde. Vamos anotar aqui, ó, quando um átomo perde um ou mais elétrons, resultante de uma eletricamente positivo ou a partir de uma reação em que o número de prótons, ou seja, a carga positiva, ela é maior do que o número de elétrons, ou seja, carga positiva é maior do que o número de elétrons, que identifica a carga negativa. Vamos observar agora o exemplo. Nós temos um exemplo magnésio, ao qual o número atômico dele é igual a 12. O que isso significa? Se o número atômico dele é igual a 12, eu sei que o número de cargas positiva do magnésio é igual a 12. Então, nós temos aqui, ó, prótons igual a 12, significa carga positiva mais 12. Lembra que o número de prótons, o número atômico e o número de elétrons são iguais. Se eu disse para você que o número de prótons do magnésio é 12, então o número de elétrons dele também vai ser igual a 12. Portanto, as duas cargas são iguais. Dizemos que ele é eletricamente neutro. Nenhuma carga é maior do que a outra. Porventura, vamos dizer que o magnésio ele perdeu elétrons. Olha só, o número de prótons dele continua sendo 12. Vamos anotar que o número de prótons ou o número atômico, ele não muda a sua carga, ok? O único elemento que pode mudar a sua carga, melhor dizendo, perder, significa que são eles os elétrons. Então, nós temos aqui, vamos dizer que o elemento ele tem 12 prótons. O que aconteceu? Ele perdeu 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons, a carga positiva ela é maior. Maior, sim. Quantas unidades eu tenho a mais na carga positiva? Eu tenho 2 unidades. Então, nós vamos representar ele sendo magnésio mais 2. Esse mais 2 significa que eu tenho 2 cargas positivas a mais do que a carga negativa. Se eu tivesse um exemplo, x mais 3. Esse x mais 3 significa que eu tenho 3 cargas positivas a mais do que a carga negativa. Ok? Então, sempre você vai observar aqui em cima. Se eu tiver qualquer número em cima de um elemento indicando íons, ele classifica para você uma ganha ou uma perca de elétrons.
Se esse número ele for positivo, classifica uma perca de elétrons. O número que ele representar significa a diferença entre a carga positiva da carga negativa. Ok? Se for positivo, perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perde? Nesse exemplo, igual a 2. Então, eu tenho duas cargas positivas a mais do que a carga negativa. Ok? Próximo item agora são os íons negativos. Ele praticamente é a mesma situação dos cargas positivas. A única diferença é que ele vai representar para você o negativo, indicando que o elemento ele ganhou ou recebeu elétrons. Um elemento eletricamente neutro, a carga positiva, ela é igual à carga negativa. Ou seja, não aconteceu nada, não sofreu nenhum tipo de reação, ele não perdeu e ele não ganhou. Por isso que a carga é igual a zero, dizendo eletricamente neutro. Por outro lado, se eu tenho um elemento que o número atômico dele é igual a 9, eu sei que o número da carga positiva é 9 e o número da carga negativa também é 9. Se porventura você tiver um exemplo igual a esse, mais 9 que é a carga positiva, e aqui embaixo está dizendo que ele tem menos 10 cargas negativas. O que isso significa? Qual carga é maior? A positiva, mais 9, ou a negativa, menos 10? Claro que a carga entre números, claro, o 10 é maior. Quantas unidades eu tenho negativa a mais? Eu tenho uma só. Então, eu vou representar, exemplo, flúor menos. Ou, você pode ter aqui em cima, menos 1 também. Esse menos 1 significa que eu tenho uma carga negativa a mais do que a carga positiva, como ele mostra aqui para mim. Ó. Significa que eu tenho uma carga negativa a mais do que a carga positiva. Se eu tivesse um exemplo aqui, ó, x menos 2. X, quem é? Não sei. Mas o que ele me informa? Que eu tenho duas cargas negativas a mais do que a carga positiva. Por ele ser negativo, nós vamos chamar ele de ânion, indicando a carga negativa. Ok? Olha só. Passamos para o próximo item agora. Nós vamos trabalhar com a semelhança atômica. Semelhança atômica, nós vamos ter os isótopos, isóbaros e isótonos. O que significa cada um desses elementos? Primeiro, isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, por pertencerem ao mesmo elemento químico, mas diferente número de massa. Vamos anotar. O que significa isótopos? Isótopos são elementos que apresentam o mesmo número atômico. Ou seja, o mesmo número atômico ou o mesmo número de prótons. Lembrando que prótons e número atômico representam o mesmo valor. Ok? Vamos observar alguns exemplos aqui. Ó. Nós temos carbonos. Nós temos três tipos de carbonos. Nós temos o carbonos 12, 6, 13, 6, 14, 6. Qual é a semelhança que eu tenho entre esses três elementos? O número atômico, 6, 6 e 6. A massa entre eles são iguais? Não. Então, os isótopos, eles classificam os elementos quando o seu número atômico ele é igual. Olha só agora o oxigênio. Eu tenho três tipos de oxigênio. Todos os três tipos de oxigênio, ele apresentou o mesmo número atômico e diferente número de massa, 16, 17, 18. Mas o número atômico entre eles são iguais. Pelo número atômico ser iguais, então eu vou dizer que esses três oxigênios eles são isótopos. Potássio. Tenho três tipos de potássio, mas a semelhança entre eles são os números atômicos. Então, o número atômico entre eles são
iguais. Se os números atômicos entre eles são iguais, eu vou classificar os elementos sendo isótopos, observando que a massa tem que ser diferente. Outro exemplo agora, nós temos o hidrogênio. Eu tenho 3 tipos de hidrogênio. Eu tenho o hidrogênio leve, deutério, o trítio. Semelhança, o número atômico deles são iguais. Quando o número atômico ou o número de prótons for iguais de um elemento, eu classifico o elemento sendo isótopos. Vamos dizer que eu tenho x igual a 9. Eu tenho y igual a 10. Posso classificar x e y sendo isótopos? Claro que a resposta tem que ser não. Por quê? O número atômico entre eles são diferentes. E para ser classificado como isótopos, o número atômico tem que ser iguais. Ok? Se eu tivesse aqui Z igual a 10, então eu vou dizer que X, melhor dizendo, Y e Z são isótopos porque apresentam o mesmo número atômico. Beleza? Próximo item agora. Se nós trabalhamos com os isótopos, que classificam elementos com o mesmo número atômico, agora nós vamos trabalhar com os isóbaros. E o que seriam os isóbaros? Isóbaros são átomos que apresentam diferente número atômico, ok? O número atômico deles tem que ser diferente, mas apresentam o mesmo número de massa. Isótopos, mesmo número atômico. Isóbaros, mesmo número de massa. Vamos observar o exemplo. Nós temos o cálcio, número atômico dele 20, número de massa 40. Um elemento para ser isóbaro do cálcio, ele tem que apresentar o mesmo número de massa. Quem poderia ser ele? O argônio. Apresentou diferente número atômico, mas apresenta o mesmo número de massa. Ou seja, se você observar, a massa entre esses dois elementos são iguais. Se a massa dos dois elementos são iguais, então eu vou classificar eles sendo isóbaros, ok? Poderia ter também aqui um exemplo x. Vou colocar um exemplo aleatório. X igual a 31 igual a 10. Aqui eu tenho y igual a 31 igual a 10. Massa 31, número atômico 10, número atômico 10. Posso classificar x e y sendo isóbaros por apresentar o mesmo número de massa? Nesse exemplo aqui, eu não posso. Por quê? Ele apresenta o mesmo número atômico. E isso não pode acontecer. Tem que ser o mesmo número de massa, ok? Porém, o número atômico tem que ser diferente. Um exemplo, 11. Aí sim, número atômico 10, 11, 31, 31. Então, eu vou dizer que x e y são isóbaros. Beleza? Só prestar atenção. Mesmo número de massa, diferente número atômico. Isótopos. Mesmo número atômico, diferente número de massa. Anote isso. Passando agora para os isótons. Os isótons são elementos que apresentam o mesmo número de nêutrons, porém, o número atômico deles e o número de massa são diferentes. Mesmo número atômico, melhor dizendo, mesmo número de nêutrons, porém, o número atômico e o número de massa são diferentes. Beleza? Vamos observar o nitrogênio, número atômico 7, número de massa 14. Carbono 6, número atômico, massa igual a 13. Ou seja, número de massa diferente, número de atômico diferente, mas será que eles apresentam o mesmo número de nêutrons? 14 menos 7, 7. Nêutrons igual a 7. 13 menos 6, número de nêutrons, 6. Ou seja, diferente número de prótons, diferente número de elétrons e o número de nêutrons são iguais. Quando o número de nêutrons for igual, classifico eles sendo isótopos.